quando o brigadeiro da reserva Átila Maia, da Força Aérea Brasileira, abordou em entrevista recente os bastidores da crise política que o país enfrenta, trouxe à tona um aspecto pouco discutido abertamente por oficiais de alta patente. As decisões da cúpula militar não são tomadas por impulso ou conveniência, mas seguem rigorosamente os protocolos formais estabelecidos. Ao declarar que os generais executariam uma ordem presidencial desde que devidamente registrada por escrito, Maia revelou uma lógica de hierarquia e disciplina que esclarece tanto o silêncio quanto a postura das Forças Armadas diante de acontecimentos recentes. A participação do brigadeiro no programa Debate Papo, transmitido pela rede de comunicação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ofereceu uma perspectiva rara sobre os dilemas institucionais que marcam o Brasil nos últimos anos. Duas ideias centrais de sua fala merecem destaque, pois revelam a essência de seu pensamento sobre o papel das Forças Armadas na política nacional. Mais do que meras opiniões sobre temas sociais ou religiosos, o oficial apresentou uma visão estruturada sobre como a alta hierarquia militar enxerga sua própria atuação, um tema que certamente acompanhará sua trajetória como pré-candidato à presidência da República em 2026. Um dos pontos mais contundentes de sua argumentação tratou da responsabilização de militares envolvidos em tentativas de desestabilização institucional. Para Maia não há espaço para ambiguidades. Qualquer oficial condenado a mais de 2 anos de prisão, após um processo judicial regular, deve perder sua patente. Sua posição é categórica: sim, deveriam ser expulsos, pois cometeram crimes. Segundo ele, o Estatuto dos Militares não admite interpretações flexíveis ou protecionismo corporativo. Se a condenação ocorreu dentro dos parâmetros legais, a consequência é a exclusão imediata das fileiras. As exceções, quando ocorrem, se devem apenas a detalhes técnicos da pena aplicada, jamais a qualquer complacência institucional. O artigo 120 do Estatuto dos Militares é claro. Um oficial fica sujeito à declaração de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato se for condenado, em decisão judicial definitiva, a pena de prisão superior a 2 anos, ou por crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação de segurança nacional. A defesa dessa posição por um oficial general da reserva surpreende, pois contraria a expectativa de que a corporação sempre protegeria seus membros. Essa postura pode explicar por que a cúpula militar tem evitado comentários públicos sobre condenações recentes, limitando-se a cumprir as determinações da justiça sem questionamentos. Maia ainda argumentou que os próprios militares condenados contribuíram para a criação das leis que agora os penalizam. Segundo ele, não existe uma divisão real entre os grupos que definem os rumos do país. O brigadeiro lembrou que os dispositivos legais usados nas condenações têm origem em um projeto de lei apresentado em 1991 pelo então deputado do PT, Hélio Bicudo, e que esse texto foi posteriormente sancionado por um governo cuja equipe ministerial era majoritariamente composta por militares. Praticamente todos os condenados apoiaram essa lei. Eles a assinaram, o presidente a sancionou, e os demais ministros também. O projeto original foi do deputado Hélio Bicudo do PT de São Paulo. Então, quem é de direita e quem é de esquerda? O texto da lei é idêntico ao do projeto, sem alteração de uma vírgula sequer. O momento mais polêmico da entrevista veio quando Maia comentou o depoimento de um general que afirmou cumprir qualquer ordem presidencial, desde que formalizada por escrito, seja por decreto ou lei. Ele foi questionado e respondeu: se a determinação vier por escrito, em forma de decreto ou lei, eu cumpro. Para o brigadeiro, a postura do militar foi correta, mas o problema não estava na disposição das Forças Armadas, e sim na falta de uma ordem clara vinda do presidente. Sua conclusão foi incisiva: faltou coragem moral, ética ao presidente para assinar o decreto ou a lei que determinasse o que ele queria que fosse feito. Mas ele não o fez. Essa fala reforça a ideia de que, para a cúpula militar, a obediência hierárquica depende exclusivamente da formalidade do comando presidencial. Átila Maia não é um novato na política. Em 2018, concorreu ao Senado pelo Distrito Federal e obteve mais de 130 mil votos, um resultado expressivo para um candidato fora das grandes legendas. Esse capital político ajuda a entender suas declarações, que dialogam com o eleitorado que valoriza a ordem, a autoridade e a clareza nas decisões, especialmente em momentos de instabilidade institucional. Além das questões militares, o brigadeiro também expôs outras convicções durante o programa.
Sobre as cotas raciais, defendeu sua manutenção enquanto persistirem desigualdades estruturais e falta de oportunidades no país. Enquanto o Estado brasileiro não corrigir essas distorções, as cotas são necessárias. Quanto à polarização, argumentou que o Brasil não é naturalmente dividido, mas que essa divisão é incentivada por interesses externos ao eleitorado. Sobre o serviço militar, enxerga-o como uma ferramenta de inclusão social e uma primeira chance de qualificação profissional para os jovens. Já em relação às redes sociais, criticou a exposição precoce de crianças e adolescentes sem o devido controle das famílias e do Estado.